trazendo terapias inovadoras, uma proposta diferente de trabalho, onde o objetivo principal é a mudança, é buscar a mudança. Ter mais conhecimento, mais autoconhecimento, mais autoconsciência, melhorar a nossa autopercepção. E a partir daí, você tem a opção de escolha, né? Quando a gente faz as coisas sem ter muita consciência, a gente tende a repetir padrões sem perceber que a gente está repetindo o padrão. O nosso cérebro, ele processa, né, ele tende a processar as respostas de tudo que a gente faz no dia a dia e que normalmente são respostas muito parecidas. Então, quando eu vejo uma situação que eu não gosto, o meu cérebro já faz um caminho para eu tender a responder daquela forma. Quando eu tenho consciência, eu posso escolher responder de uma outra forma. Eu posso escolher perceber aquilo ou ouvir aquilo de uma outra forma. Então, a minha proposta, como eu falo, de mudança, eu trago a possibilidade de nós trabalharmos com uma terapia de biorressonância, são equipamentos de alta tecnologia. Esses equipamentos ajudam a reduzir estresse, melhora a atenção, traz bastante informação, coisas conhecidas que vocês já sabem e coisas que vocês não sabem. O índice de acerto do equipamento é de 85% a 95%. Então, muitas vezes a gente começa a falar, né? Olha, tá aparecendo essa informação. E às vezes você nem tem consciência dela. Você fala, não tenho isso. E depois de um tempo acaba vindo. Esses equipamentos, eles trabalham tanto no campo físico, mental, emocional e energético. Então, eu tenho um equipamento de biorressonância específico para o físico, que é o biolaser, onde ele faz um scan de cada parte do teu corpo, células, sistemas, e ele consegue me dizer onde tem focos de bloqueios energéticos e a partir daí a gente começa a enviar pulsos elétricos para aquele ponto e a sensação de melhora é muito rápida. Além disso, tem o equipamento onde a gente faz uma avaliação, que é o skill, a gente faz uma avaliação do campo físico, mental, emocional e energético. Ele me dá os parâmetros do quanto a gente está conseguindo corrigir aquilo em você. E naturalmente também é uma mudança muito profunda no nível inconsciente, onde a gente consegue acelerar muito a tua resposta. Reduz bastante a ansiedade, melhora muito o sono, a qualidade do sono, enfim. Esses dois equipamentos, um está mais focado no físico e outro é geral. Tem a biorressonância capilar, que é uma avaliação através da raiz do seu cabelo. Essa avaliação, ele me dá tudo que está acontecendo com você. A gente chama de uma informação epigenética. O que é isso? Se você fica muito no celular, se você fica muito na TV, se a poluição afeta o teu corpo de alguma forma. Então, ele está falando de ondas eletromagnéticas, ele está falando de poluição, está falando de minerais, aminoácidos, vitaminas, e a partir daí, ele faz sugestões de alimentação que você deve incluir ou excluir da sua dieta, favorecendo uma melhora física muito mais rápida. Então, é um equipamento onde a gente tem uma visão mais global do que está acontecendo com você e é uma proposta que você pode fazer essas mudanças naturalmente aí no teu dia a dia. Esses equipamentos, eles agregam bastante valor na vida da gente, porque é uma terapia que você recebe e as mudanças ocorrem. Eu quero colocar o depoimento da Ângela. A Ângela, ela é uma fisioterapeuta, ela vem com algumas queixas de saúde desde 2012 com adenohipófise, teve um problema na hipófise, um tumorzinho que estava tratando. Teve, depois de uns anos, começou a ter uma fraqueza muscular e tem muita dificuldade até hoje, não conseguiu ser diagnosticada, né, pelos médicos. Então ela tem uma fraqueza, ela tinha um sono absurdo, excessivo. E eu vou colocar o depoimento da Ângela, ela vai falar um pouco de uma parte desse tratamento.
E a gente ficou muito maravilhado, então eu apostei bastante no tratamento. E nós seguimos, daí por volta de 6, com 2 sessões assim, eu era outra pessoa. Por volta de 6 sessões, mais ou menos, eu dei uma pausa, porque eu não consegui conciliar a agenda, eu tive alguns compromissos, uns problemas. E quando a gente melhora, né, acho que a gente também fica um pouco mais tranquila, e aí ficou meio apertado. Mas eu tinha melhorado muito essa questão do sono, então sanou, porque era bem preocupante. Eu dependo de dirigir, de estar acordada para ir até o meu paciente, né? Eu faço atendimentos a domicílio e eu comecei a ter sono dirigindo, era muito preocupante. Isso sanou. Foi fantástico a minha disposição. Então, quando eu chegava no final do dia, eu já não queria nem conversar. Eu sou uma pessoa que me comunico bastante. Eu acordo falando, mas no final do dia eu já ia ficando apagadinha. E depois do tratamento, não, eu já fiquei muito mais viva, assim, com o olho aberto até 8, 9 da noite. Isso pra mim era utopia, minhas amigas sabem. Todo mundo no meu convívio sabe disso, que não adiantava me chamar pra fazer nada à noite. Eu não ia, simplesmente eu não ia. Não ia no aniversário, não dava. Só se fosse uma coisa muito importante, mas eu ficava assim, encostada pelos cantos, cochilando. Era terrível. Eu não sou uma pessoa que com tendência à depressão, as pessoas me olham, me veem uma pessoa alegre, né, no meu dia a dia, mas quem me via à noite era outra impressão. Então, assim, esse foi um dos sintomas que desapareceu rapidamente, e isso pode acontecer, às vezes, na primeira sessão, isso pode ocorrer, primeira, segunda sessão, quando a gente começa a equilibrar, algumas coisas vão entrando no eixo. Eu encaro os sintomas como um alerta, né? Muitas vezes a gente começa a tratar determinados pontos e melhoram outros que a gente nem estava tratando. E por quê? Porque são bloqueios que vão ocorrendo no nosso dia a dia, e na medida em que você vai resolvendo esses bloqueios, né, no corpo, no emocional, o físico tende a responder muito melhor, muito mais rápido. Porque os sintomas são sempre físicos. Quando você chega no consultório, você sempre diz, olha, eu sinto isso, sinto aquilo, tenho isso, tenho aquilo. Esses sinais, eles são tratados, não especificamente, mas no geral, por isso que tende a responder melhor. E quando a gente faz esse trabalho e a pessoa percebe essa mudança de uma maneira mais significativa, ela se empolga com o tratamento. E aí ocorrem as duas coisas que ela fala. Num primeiro momento você dá uma relaxada, fica mais tranquilo, mas num segundo momento você acaba vendo o quanto que isso é importante, e aí você dá prosseguimento para melhorar as outras questões. Enfim. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, de uma maneira geral, esses equipamentos, eles atuam no campo físico e a resposta tende a ser, assim, muito efetiva. Eu atendo o pessoal de segunda a sábado, o atendimento dura 1 hora, e eu dou indicação às vezes o equipamento me indica também outras possibilidades de tratamento, e então a gente vai fazer esses outros tratamentos, às vezes comigo, às vezes eu tenho que indicar um outro profissional. Mas só para vocês terem uma ideia, essa mudança, ela ocorre no nível muito profundo. Eu já atendi algumas adolescentes que deixaram de roer unha, e essa não era a proposta do tratamento. Por quê? Porque o nível de ansiedade baixa, muito comportamento que às vezes ocorre sem a gente ter consciência do que gera aquele comportamento final, isso tende a desaparecer. Eu vou passar os meus telefones para vocês. Os telefones, vocês podem deixar o nome e o telefone que eu entro em contato. Eu vou falar com todos pessoalmente, tá? Meus telefones é 11 50 49 0863. 50 49 0863. Ou pode mandar um WhatsApp também no 11 98 654 0880. Pelo WhatsApp a gente pode também conversar, eu te dou as respostas. Às vezes eu estou em atendimento, então eu não consigo falar, mas eu consigo teclar. Às vezes eu consigo falar, olha, agora eu estou em atendimento, depois a gente conversa.
tá bom? E, enfim, então eu vou colocar mais um depoimento de uma outra cliente, depois eu quero falar com vocês um pouco sobre comunicação. E vou abrir também os telefones para quem tiver alguma curiosidade, que queira me perguntar. Os ouvintes da rádio podem ligar no 31 71 0221 ou no 3262-4490. Eu vou colocar agora o depoimento da Fernanda. Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 37 anos. Eu comecei o tratamento com a Lucy em fevereiro. Eu fui atrás da Lucy, na verdade, porque eu comecei a apresentar no ano de 2015 uma alteração alérgica no olho, no qual meu olho inchava. E a pálpebra caía até a minha maxila, assim, até a parte superior do meu rosto, de tão inchada que ficava. E eu fui em todos os médicos, fui em todos os alergologistas que eu conheço, e por indicação, e nenhum conseguia descobrir o que eu tinha. Então, eles chamavam a minha doença de idiopática, ou seja, não sei o que é e tem que tomar medicação. Como eu sempre fiz um tratamento assim, mais para o alternativo, mais pela linha natural, né, sem ter que ficar tomando tanta alopatia, somente quando muito necessário, eu me recusei a ter que ficar só tomando medicamento. Ah, não sabe o que é? Toma isso. Ah, saiu uma medicação nova, toma isso. Então, e aí eu conheci a Lucy. Quando eu conheci a Lucy, foi muito engraçado, porque assim, tudo que eu faço adere bastante ao tratamento. E aí eu fui descobrindo que a alergia do olho acabava sendo consequência de uma alteração que eu tinha até respiratória. E, na verdade, assim, eu preciso muito falar isso, porque a Lucy era meu último recurso. Eu falei, olha, se não der certo, vai ficar inchado, quando inchar eu tomo remédio, não saio de casa, né? E foi muito legal, assim, o tratamento, para mim, está me fazendo muito bem. Sem contar que eu descubro coisas, descobri coisas a respeito da minha própria pessoa, daquilo que eu podia mudar, daquilo que eu podia ser melhor para mim mesma. Isso me fez muito bem. E são coisas que eu consegui mudar, são características, aspectos que eu consegui melhorar, no qual assim a minha vida, no geral, melhorou. Profissional, amigável. Não é que ela é milagrosa, não é isso, não. Mas você descobre coisas que você pode fazer diferente. E eu estou muito feliz e muito satisfeita. Eu acho que eu devo assim, muito a Lucy. E é notável a minha mudança, até com relação assim, as próprias pessoas falam: nossa, você está diferente. Até eu estou mais saudável, eu estou mais feliz. Eu tenho que agradecer muito a Lucy Arantes. Muito obrigada. E eu que tenho que agradecer vocês quando me dão essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais da vida de cada um de vocês. Pessoal, tem ouvinte aí no ar. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Adriana. Oi, Adriana. Do Tatuapé. Legal. Eu tenho uma questão. É a primeira vez que eu ouço o seu programa, né? Certo. E não estava entendendo muito do como funciona, vou continuar ouvindo. Certo. Mas eu tenho uma menina de 2 anos e meio e ela tem alergias alimentares. Sim. E ela tem problema gastrointestinal, né? O intestino é uma luta, sabe? Porque tive que tirar a lactose, o glúten, né? Que já não faz bem para ninguém. Para ninguém. Mas, assim, eu queria tratar essa questão dela, Sim. sabe? De fungo, de parasita. Perfeito. E eu queria saber se faz para criança, né? Faz. Se essa máquina consegue. Porque eu já estou fazendo vários exames nela, como mineralograma, OAT, que eu acho que é ácidos orgânicos, né? Eu estou testando algumas coisas ainda. Certo. Adriana, eu vou te responder no ar, tá? Mas eu vou, dá para fazer sim, tá? Então, olha, pessoal, só finalizando com a Adriana antes da outra ouvinte. O que acontece? A gente consegue tratar bebês e não tem idade. A única restrição para os equipamentos, quando a pessoa usa marca-passo. Quando ela usa marca-passo ou algum outro equipamento que tem um ritmo elétrico e está instalado esse equipamento no corpo, é a única restrição da nossa terapia.
Quem não tem, o resto, tudo a gente consegue fazer. Inclusive, Adriana, se normalmente eu faço com crianças, a gente dá um iPad, ela fica lá distraída, a gente pode fazer conectado direto. Se não tiver condição, se ela não parar, se ela ficar agitada, a gente pode fazer com cabelo, a gente pode fazer com outras partes do corpo que a gente pode conectar a frequência. Quando eu coloco os dados da pessoa mais algum testemunho, a gente consegue ter um efeito muito bom. E para esta questão de alergia alimentar e intestinal, os equipamentos são fantásticos. Então, vale a pena, sim. E eu tenho tido respostas muito legais. Essa cliente que deu o depoimento, a Fernanda, ela tinha crises respiratórias toda semana ela tinha que fazer inalações sérias desde quando ela nasceu. E ela nunca mais teve crise respiratória. Então, é realmente muito, muito legal. Tá bom? Próxima cliente. Alô? 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 Oi, quem fala? Oi, bom dia, meu nome é Vera. Oi, Vera. Eu estou ouvindo o programa pela primeira vez também. Legal. Estou gostando. Eu queria saber assim, não sei se você pode me ajudar. Eu tenho um filho de 16 anos e eu descobri drogas no bolso dele. Eu queria saber se tem algo, se esse tratamento serve para... Porque ele está assim, muito triste, ele vinha me mandando sinais e eu não percebia, né? Ele está muito ansioso e esse tratamento serve para isso também. Tá, eu vou responder, Vera, no ar, tá? Tá bom, muito obrigada, viu? Legal. Vera, a gente está falando de uma situação muito mais complexa. Sim, o tratamento pode te ajudar, mas eu incrementaria com sessões familiares, tá? Eu sou terapeuta familiar, sou terapeuta de casal, faço terapia de luto, psicóloga há mais de 20 anos, e aí tem um padrão, provavelmente, dele lidar com as situações que ele foge, né, dos problemas. A droga, uma das coisas é a gente não dá conta do que está acontecendo e eu preciso fugir. E quando a gente vê, o nível de dependência é tamanho que você não consegue mais parar. Mas também tem a ver com uma dinâmica familiar, um jeito de todo mundo funcionar. E por isso que sempre esse trabalho, além da biorressonância, além de um atendimento mais psicológico, eu convidaria a família para fazer algumas sessões familiares, até para a gente contextualizar e entender melhor o que está acontecendo. Então, sim, dá para tratar, mas é mais complexo que isso. Se você quiser, Vera, liga no consultório, depois a gente conversa, eu te ligo de volta, para a gente poder trocar uma ideia mais profunda sobre isso, tá bom? Muito obrigada pelo seu contato. Então, o que acontece, né? Quando a Vera falou uma coisa que eu vou trabalhar com vocês agora no segundo bloco. O que acontece? Comunicação, né? Primeiro eu quero agradecer todo mundo que participou do workshop nesse final de semana, no sábado, foi muito legal, aprendi bastante com todo mundo, eu acho que é uma troca, o tempo todo a gente está trocando, né? Vocês trazem bastante coisa para mim, eu levo aquilo que eu sei para vocês e essa troca é muito saudável. E quando a gente fala de comunicação, quando a gente tem dificuldade de enfrentar os problemas ou as adversidades do dia a dia, e como a gente responde a tudo isso, faz com que a gente fique mais deprimido, mais ansioso, mais agressivo. E essa é a proposta da gente trabalhar as questões de comunicação. Eu costumo dizer no consultório o seguinte, né? O que a pessoa faz é um estímulo para eu me sentir magoada, triste, irritada. E muitas vezes a minha irritação ou o meu inconformismo com aquilo não está diretamente relacionado à pessoa, ao que a pessoa fez, mas sim aquilo que eu penso em relação a tudo aquilo. Quando eu consigo lidar com os meus pensamentos de uma maneira onde eu consiga aceitar o outro como ele realmente é, onde eu consiga treinar a minha escuta para ver o que é que de fato essa pessoa está querendo me dizer e falar aquilo que eu estou entendendo de coração para coração,
isso eu abro um canal onde muitas famílias, às vezes, ou pai, filho, ou marido e mulher, a gente começa a entrar num conflito, porque ou essa relação leva um a submeter ao outro, né? Então, um é extremamente autoritário, agressivo, e o outro é passivo, recebe tudo, engole tudo, faz até o que está sendo ordenado, o que está sendo mandado, por medo, por intimidação, por medo até de perder o amor desse pai, dessa mãe, desse marido, não importa. Quando você entra nesse padrão de comunicação, a comunicação, a essência da pessoa, ela não aparece, ela fica sufocada. E quem está impondo, né, teoricamente, se sente mais leve. Por quê? Porque o outro está fazendo, só que não é assim que funciona. O outro vai fazer até a hora que o outro explodir. Até a hora que o outro não aguentar mais e interromper esse ciclo. E normalmente é aí que as relações se rompem. Quando eu consigo lidar de uma maneira diferente, quando eu ouço meu pai bravo comigo, a minha mãe brava comigo, quando eu consigo me conectar com meu filho de uma outra forma, isso faz toda a diferença. E traz, principalmente, responsabilidade. Responsabilidade à escolha que essa pessoa está tendo. Então, eu posso escolher ficar praguejando o outro. Não vai resolver o problema. Isso não resolve o problema. Porque, primeiro, que o outro vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa que ele sempre fez. Segundo, eu vou continuar com raiva, vou continuar praguejando, vou continuar sufocada, fazendo ou por medo, ou reagindo de uma maneira agressiva. E quando essa comunicação, de alguma forma truncada, se mantém por muito tempo, a tendência é as pessoas fugirem dessa realidade, fugirem da situação. Então, às vezes ocorre a separação do casamento, às vezes os filhos fogem de casa porque não se sentem ouvidos, ou porque os pais ou até se sentem ouvidos, mas quando o pai e a mãe contraria, né? E por quê? Porque a gente vê também uma super proteção, muitas vezes, de pai e mãe, aí a criança ou o adolescente também não aceita. Então, trabalhar a comunicação e trabalhar a gestão de conflito é fundamental para melhorar as nossas relações em geral. A proposta do workshop foi exatamente isso, trazer consciência e um treino de mudança. Então, o workshop é uma proposta onde a gente vai trabalhar tudo aquilo que está sendo dito, menos teoria e mais exercício. E a gente vai adaptando de acordo com o contexto e trazendo situações reais, situações do dia a dia, situações que todo mundo vivencia e que todo mundo tem que lidar de alguma forma. Então, essa proposta de trabalhar a comunicação através dos workshops são fundamentais para melhorar a qualidade de relacionamento que a gente tem conosco, né, as nossas relações intrapsíquicas, assim como as nossas relações interpessoais, intrapessoal e interpessoal. Porque assim, se eu consigo entender o que está acontecendo comigo, o que está me irritando e o que eu estou precisando e como eu tenho que falar com a pessoa para que essa comunicação chegue do outro lado de uma maneira assertiva, de uma maneira mais eficiente e respeitosa, eu vou conseguir de uma maneira geral, equacionar essa questão do conflito, essa questão do embate, né? Muitas pessoas no consultório, às vezes, precisam trabalhar coisas que deixam elas muito tristes ou que trazem a raiva, né? Às vezes tem muita mágoa, vamos pensar em luto, numa relação super complicada de amor e ódio, e quando a pessoa morre, isso faz muito mal pra gente. Então, trabalhar isso é fundamental para que você possa realmente mudar e, principalmente, se sentir mais leve, mais feliz, ter mais saúde. Muitas pessoas, eu vou dar um caso de uma situação de uma cliente. Ela veio com uma queixa física, ela tinha, ela fez há 3 anos atrás algumas cirurgias, entre o ânus e a vagina, ela tinha, nossa, esqueci o nome, uma abertura ali, fez a cirurgia,
essa cirurgia não respondeu muito bem, depois fez de novo, e ela já está com isso há 3 anos. E nós começamos a fazer o tratamento e melhorou. Aí ela teve uma hora que deu uma piorada, ela quis parar, foi lá, fez a cirurgia não respondeu de novo, ela voltou para o tratamento, e a gente já estava na 6ª sessão, e assim, tinha dia que não tinha mais secreção, tinha dia que voltava a secreção, tinha dia que não tinha dia que voltava. E quando ela chega no consultório, revoltada, dizendo, eu não vou mais fazer nada, eu não quero mais fazer nada, eu vou largar assim mesmo, eu não quero mais fazer a biorressonância, eu não quero fazer tratamento com médico, ela estava revoltadíssima. Aí nós paramos para analisar que até então ela não abria, ela só queria tratar isso, e eu sou uma pessoa que eu sempre vou respeitar você. Então, eu sempre vou no seu limite. Nesse momento, ela precisava de mais. E aí, a minha conexão com ela é, vamos tentar entender o que está acontecendo no teu corpo? E quando a gente começa a trabalhar essas coisas, vem um lado mais sombrio dela, vem um lado de poder aceitar coisas que ela fez, que ela recrimina. E uma das coisas é o luto, é lidar com o luto, com a morte do pai, uma pessoa que sofreu muito, uma pessoa que ela ajudou a cuidar, e pior, teve momentos que ela desejou que ele morresse porque ela não aguentava mais aquele sofrimento, e isso trazia muita culpa. Quando a gente começou a falar sobre essa questão, ela começou a chorar, e aí ela falou para mim, eu não quero mexer nisso. Eu falei, então, mas o teu corpo, ele tá te contando que se a gente não entrar nesse lado mais obscuro, não vai resolver. E é isso, gente, às vezes a pessoa melhora, mas não resolve. No caso dela, ela falou, eu preciso pensar para ver se eu vou realmente tocar nisso que me inflama, que dói, e dói muito. Então, esta pessoa especificamente, ela começa o processo de cura na hora que ela começa a lidar com esse luto mal resolvido. O convite para vocês é mudança. Mudança não é fácil, e a mudança faz com que a gente tenha que buscar, às vezes, algo interno que a gente não quer ver, mas esse é o processo de mudança. Quero convidar vocês para conhecer um pouco o meu trabalho, 5049-0863, 5049-0863, no YouTube, Lucy com Y Arantes, tem vários vídeos, vários depoimentos, site terapiavibracionalsp.com.br, terapiavibracionalsp.com.br. Quero convidar também vocês para o Face, Lucy Mayra Arantes, e aí a gente vai falando. Mandem mensagens, WhatsApp 11 98 654 0880. Até semana que vem, um grande abraço a todos.